Cultura, Estética e Informação da cidade, que é quem está organizando esse evento, né, com a Universidade, Interface e Insurgências. Ele já vem na esteira, na verdade, de um longo trabalho de formação de professores, que sempre, todo ano, tem se realizado pelo Seminário Interfaces, licenciaturas em diálogo, na nossa instituição, Universidade Federal do Rio Grande, aqui na cidade do Rio Grande. Nós fizemos 7 edições presenciais, em 2020 tivemos que migrar para cá, né, todos e todas nós, dessa migração, e este ano nós resolvemos investir um pouco em modalidades que existiam de forma presencial. No passado a gente ficou ansioso, ficamos ansiosos, não é? As pessoas pareciam tão sem condições de escrever, né? A gente estava num momento muito, muito atípico, tomados toda de surpresa. Então, neste ano, nós temos várias parcerias, são várias instituições que estão nos apoiando, a Universidade Federal do Santa Catarina, o Colégio de Aplicação de Santa Catarina, né? O LABESC, que o Claudinho faz parte, o Instituto de Letras e Artes, nós somos Instituto de Educação, nossa universidade, ela trabalha com unidades acadêmicas sobre a forma de institutos, né? É uma instituição periférica, como a gente gosta de reafirmar, porque muitas pessoas em eventos que nós vamos, nos chamam de URGS, né? Sem conseguir pensar no Brasil além das capitais. A gente sempre tem que explicar, nós levamos mapas, explicamos onde é que está o Rio Grande, a cidade do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, é aqui que nós vivemos, nessa região costeira, litorânea, pertinho dos Pampas, né? Dessas planícies grandes. Então, é um grande prazer, realmente, como foi colocado anteriormente, poder ter a oportunidade de reunir pessoas de lugares tão distintos, né? Isso realmente foi um legado muito importante que esse período remoto nos deu, e que eu acho que a gente não pode abrir mão, porque foi a maneira que nós encontramos para ficar ligados, atentos a essa operação de desmanche do país, né? De norte a sul, leste a oeste, e eu acho que ele tem se mostrado uma ferramenta boa para essas relações de resistência, de estudos e de parcerias. Então, vou propor, Claudinho, que a gente comece, acho que fazendo uma breve apresentação de cada um, cada uma, né? Um pouquinho para a gente se tornando um pouco mais íntimo, né? Para as nossas conversas, como disse a Jara aqui, de maneira bem informal, que a gente possa aprender um pouco com os outros. Sim, pode colocar, nós temos um videozinho institucional de 1 minuto. Então, eu vou me apresentar, pode ser? Ou vai ser o vídeo? Não, vai ser o vídeo, né? Isso. Fique à vontade, colega Jara, você estava começando, você quer começar puxar essa linha? Microfone. Desculpem os barulhos. Opa, caiu o troço. Caiu. Só um pouquinho. Eles estão, os pedreiros, arrumando aqui. Sou professora da FURG, aluna da FURG, filha da FURG, me criei dentro dessa universidade,
desde os 6 anos que eu convivo com a FURG. Minha mãe era professora na FURG, então a gente criou um amor por essa universidade que vai além dos muros dela, das salas dela. Tá? Acompanhamos os prédios, a construção dos pavilhões, e isso nos faz amar cada vez mais a nossa universidade. A FURG é uma universidade que tem um comprometimento socioambiental, e eu sou uma educadora ambiental e popular, né? Então, mais do que nunca, a FURG vem se comprometendo com esse fazer, com esse olhar, com esse teorizar, e nos encanta enquanto profissionais da educação, trabalhadores da educação. Eu vou falar hoje para vocês sobre o livro em homenagem ao professor Cídio, tá? Mas vou deixar que todos falem agora e dizer para vocês que eu estou aqui no meio do mato, na cascata, a minha internet às vezes cai, mas eu não troco esse lugar por nenhum outro lugar. É um lugar que tem muitos pássaros, né? O tucano ontem apareceu aqui, um casal de tucanos. As borboletas. Então, para a gente que trabalha com a mente, muito com a mente, né? A gente precisa desse contato com o verde, com a agricultura ecológica, com esse saber viver e conviver realmente em harmonia com a natureza. Tá? Então, beijo no coração de todos e todas. Espero que seja um encontro muito gostoso e que possamos nos realimentarmos, possamos fazer germinar em nós cada vez mais o nosso comprometimento ético com a educação e a nossa resistência diante dos mandos e desmandos que estão ocorrendo no nosso país. Beijos. Passo a palavra para outros. Bom, vou me apresentar. Eu estou aqui nas montanhas de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, e quando a professora Jara fala da FURG, eu tenho uma parceria de anos com a professora Paula Ribeiro e toda a sua equipe. Então, eu já fui aí, sei onde é, já fui lá no Chuí, já fui com 15 alunos, 10 alunos de cada vez, já fui umas 5 vezes aí para participar de bancas, quando eram presenciais, e para participar do seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, né? E que esse próximo ano faremos virtualmente, mas 2022 teremos a outra edição do Seminário do Luso Brasileiro e seminário que é internacional também. Então, eu tenho dedicado muito da minha vida para produzir conhecimento em sexualidade e gênero, e especialmente mestrado e doutorado discutindo a sexualidade da criança pequena. E tão polêmica atualmente, já foi polêmica, mas atualmente não está se fazendo jus ao direito que a criança tem de expressar a sua sexualidade e falar das suas dores e delícias com relação a esse tema, né? E aí eu continuo escrevendo, no meu pós-doutorado, eu descobri que seria possível fazer a montagem de um museu. Aí eu tenho na internet o Museu Imaginário das Águas, Gênero e Sexualidade, porque eu venho discutindo que relação é essa entre o imaginário das águas, gênero e sexualidade. E quero dizer da alegria, do prazer de ter sido convidada pela Sara para estar fazendo parte deste livro. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, eu sou a Sara Jane, e sou de Teresina, Piauí, e da UFP, e conheço o Cláudio já tem algum bom tempo, né? A Cláudia agora, né, Cláudia, fazendo essa parceria com esse livro, e
Esse encontro está sendo bem bonito, né? Porque são várias pessoas de vários lugares, como disse a professora, e eu sou muito grata por esse encontro. Eu sou professora de Sociologia e Antropologia da Educação e trabalho com juventudes, com a infância, com a educação, na relação com o corpo, com as artes, me utilizando da sociopoética, que é o método de pesquisa que eu venho trabalhando há mais de 20 anos, né? Então, é isso, gratidão. Gratidão especialmente ao Cláudio e à Vânia. Abraço, Cláudia. Vou dar seguimento, então. Sou o Cláudio Azevedo, estou participando aqui a convite da Vânia, dessa parceria, né, com o grupo de pesquisa com Recidade, já há muitos anos também participando em diferentes frentes, assim, do evento, então fico muito feliz e agradeço muito a Vânia, né, pelo convite, a todo o grupo de pesquisa, as pessoas que estão aqui, né, participando, contribuindo com o evento, sempre, né, um grupo bastante diverso e que mobiliza muita gente bacana e que faz um trabalho muito, muito importante, talvez aí na contramão da hegemonia, né, de produção de conhecimento, então com aberturas, né, para as ditas minorias e que contempla aí, então, uma diversidade, né, de trabalhos, tanto no âmbito das palestras, das oficinas, desses lançamentos de livros. Agradeço muito também a Sara pelo convite para participar desse livro que está lindo, que eu também estou, né, participando aí do livro. Então, venho aqui, na verdade, para, de algum modo, também contribuir, mobilizando aí, motivando essa conversa da manhã, né, e também para falar um pouco do livro, aí, e mais especificamente também do livro do grupo de pesquisa Arte Ecos, que a gente lançou esse ano, né, junto com Práticas Educativas. Então, e é isso, meu bom dia a todos, estudantes, né, colegas, professores, as pessoas que estão aqui participando dessa manhã. A gente verifica que o movimento é esse mesmo, orgânico, as pessoas vão chegando aos pouquinhos. Então, fico muito contente aí de ver essa diversidade, mesmo que nesses quadradinhos, né, essa diversidade de cores, de formas, de gestos, de sotaques, e isso é muito, muito enriquecedor, né? Eu acho que, de fato, isso no âmbito dessa estética contemporânea é o que, né, o que nos salva aí, o que nos possibilita aprofundar esses laços, né, e esse rizoma aqui que a gente pode produzir, intensificar, né? Fico muito feliz de ouvir a sociopoética, né, Sara, e estou sempre pensando como que também a sociopoética constitui esse encontro aqui também, né, ou promove esse encontro de alguma maneira, né? Então, é isso, muito grato aí a presença de todo mundo e desejo uma ótima manhã para a gente e passo a palavra aí para a próxima pessoa. Um beijo, um abraço em todo mundo desde já. Heitor está falando, mas não estamos te ouvindo. Desculpe, gente, é que eu sou de uma geração assim bem monofásica, então não sou muito expert nessas tecnologias aqui, mas estamos aprendendo. Pois bem, bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui
inicialmente, agradecer o convite da professora Sara Jane para participar do livro e também estar presente aqui nesse momento, e é uma grande alegria para mim. Eu sou professor na Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. E eu trabalho num programa de pós-graduação em educação e numa linha de pesquisa que se chama Diversidade Cultural e Educação Indígena. E sou líder de um grupo de pesquisa que chama Diversidade Cultural, Educação Ambiental e Arte. Tenho um grande amigo aí no Rio Grande, que é o professor Zé Vicente de Freitas. Trabalhamos junto no Ministério do Meio Ambiente. Aí vocês falando, né, aí do Rio Grande, me lembrei do meu querido amigo Zé Vicente. E então eu venho trabalhando no programa, que é um mestrado e doutorado, e tenho a nossa linha de pesquisa, ela tem um foco de trabalho, de apoio, empoderamento aos povos originários aqui de Mato Grosso do Sul. Então, na linha de pesquisa, a gente trabalha com todas as diversidades, mas nós temos recebido alunos indígenas de diversas etnias aqui de Mato Grosso do Sul, Guarani, Kaiowá, Terena, mas também de outras regiões do país, e estamos fazendo assim um esforço de poder estar junto com os povos indígenas, e já há anos esse trabalho, mas principalmente nesse momento que a gente vive, né, de retrocesso em todas as áreas, mas assim com uma política genocida contra os povos indígenas, né, no país, e o estado que eu vivo é o estado onde a gente tem o maior índice de violência contra os povos indígenas no Brasil, né, principalmente os Guarani e Kaiowá, que é uma coisa assustadora e inadmissível. Eu tenho orientado alguns alunos indígenas no mestrado, inclusive estou agora orientando um indígena da etnia Terena, e no livro, especificamente, o artigo que a gente participou é uma parceria com um ex-orientando meu do mestrado, que é o professor Claudemiro, que é da etnia Guarani e Kaiowá, porque ele tem pai Guarani e tem mãe Kaiowá, e ele fez uma dissertação de mestrado muito bonita, e hoje ele está fazendo doutorado na Federal da Grande Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, mas ele não está aqui presente, possivelmente pela dificuldade de conexão na internet, que ele mora na aldeia, né, lá na divisa com o Paraguai, e aí tem muitas dificuldades, tem que sair procurando um lugar para ver onde conecta o celular, assim. Então, mas o Claudemiro é uma pessoa especial, assim, que tem aprendido muito com esses alunos indígenas que têm passado aqui pelo programa. Então, para mim é uma alegria estar aqui, eu espero que o artigo tenha contribuído de alguma forma com essa riqueza, né, diversa que a gente vê presente, né, nesse livro, e estamos aqui irmanados com vocês nessa luta, na busca de construção de um mundo melhor, né, para todos nós. Um abraço a todos, felicidades, prazer estar aqui com vocês. Beijão, Sara. Mais alguém gostaria de participar, de falar, de se apresentar? Em seguida, a gente, eu acho, passar para, né, para falar um pouquinho especificamente sobre cada obra, né, Vânia? Acho que não sei se pode ser esse encaminhamento, mas alguém gostaria de compartilhar um pouquinho desse espaço de apresentação, que é muito importante, para
a gente ir mais se conhecendo um pouco mais. Eu só gostaria de complementar aí para o professor Heitor, que aqui na FURG nós temos um curso no Campo São Lourenço de Educação do Campo. E lá a gente trabalha com os indígenas, né, com os quilombolas, com os pescadores, com o povo cigano, com os pomeranos, enfim, agricultores, né, ecológicos. É um curso lindo. E se o senhor tiver a oportunidade de entrar em contato, a coordenadora é a professora Patrícia Lovato. E nós temos publicações também em livros, né? Criamos um programa na rádio sobre Vozes do Campo. E é um curso, assim, eu sou apaixonada pelo curso de Educação do Campo da FURC. E eu tenho certeza, professor Heitor, se o senhor conhecer esse curso, o senhor também vai gostar muito. Tá? Só para conversar um pouquinho, dialogando, né, sobre a importância desse trabalho que o senhor faz, né, e da participação, né, do povo indígena, de todos os povos, do campo, da floresta, né, da água. Então, a importância da universidade está nesse diálogo, cada vez mais, vamos dizer, diálogo que não se coloca a mais, mas se coloca ao lado, construindo e aprendendo. Eu lembro do cacique, quando foi nos visitar, ele queria saber por que o filho, o jovem, o casca de árvore que estava na nossa universidade, não estava mais falando as coisas que ele queria lá na tribo. E eu disse, então, o senhor venha aqui para nos dizer o que o senhor não está gostando. E ele veio com a tribo toda. E chegando, ele disse, a universidade tem que aprender com a gente e a gente com a universidade. Eu não quero que o meu índio que sai lá da minha tribo venha para a universidade e, entre aspas, fique sem saber as coisas da nossa terra. E eu disse, como o senhor quer esse diálogo? E ele dizia assim, por exemplo, professora, como dá o nome dessa planta aqui? Como é que vocês estão trabalhando a biologia? Como que vocês estão trabalhando isso, isso, isso? Então, ele começou a dizer da importância da gente também conhecer como se dá as questões na tribo, como se dá a aprendizagem, o conhecimento da mata, da floresta, das aves, de tudo, e traçar essa alfabetização ecológica harmônica, onde nenhum sabe mais do que o outro, como Paulo Freire dizia, mas que a gente dialogue e que entenda quanto precisamos uns dos outros. Então, só para ajudar, tá, professor Heitor? Que lindo essa trama que vai se compondo aqui, né, a partir da fala de cada um, o que traz o professor Heitor, depois a professora Jara, né, tramando mesmo, né, as possibilidades, os vínculos, né, estabelecendo pontes, conexões. Acho muito importante isso, né, nesse momento, de alguma maneira, eu vejo isso como a potência dessa manhã e desse encontro, né, a possibilidade de estabelecer pontes, assim, que nos... Eu anotei várias coisas, né, de cada uma e de cada um que vinha se apresentando, então, acho que a gente pode, né, seguir agora, talvez falar das obras, porque também a gente pode fazer desse modo mais orgânico, a gente vai falando da obra, e na sequência, eu acho que a gente também vai estabelecendo essas pontes, né, nós temos aqui na nossa programação da manhã, então, a possibilidade de estar falando, então, sobre uma obra que se chama Vozes Filosóficas sobre o Ecomunitarismo, homenagem ao professor Claudinei Aparecido de Freitas da Silva e ao professor Círio Lopes Velasco pelo seu 70º aniversário. Então, o professor Círio foi meu professor também na educação ambiental, trabalhando com a filosofia da educação ambiental, né, nessa perspectiva comunitarista, então fico muito feliz de nesse momento, assim, também participar dessa homenagem, né, é um livro, é um trabalho, né, da professora Jara Fontoura, nesse livro, então, organizado pelo professor Claudinei Aparecido de Freitas da Silva,
Então, deixo com a professora Jara para poder, então, falar um pouco mais para nós, né, desse trabalho e da importância dessa obra do ecomunitarismo como uma perspectiva também, né, importante para fazer isso que ela estava falando mesmo, que é essa promoção de saberes, né, em que ninguém sabe mais do que ninguém, como ela falou, né, na perspectiva freiriana, mas que há, em si, uma potencialização no compartilhamento desses saberes, na produção de novos saberes, que aí eu vejo conexões com a sociopoética, né, quando um saber se mistura com outro e promove confetos e promove outras perspectivas de mundo. Então, deixo, por favor, professora Jara, um prazer estar aqui com a senhora, e deixo com a senhora para falar um pouco desse trabalho importante aí que está sendo lançado. Então, nós pensamos, né, já que o nosso professor se aposentou, o professor Círio Lopes Velasco, e é uma pessoa que foi muito importante na FURG, no nosso sindicato, nas assembleias, né, em todo momento, na criação do mestrado em Educação Ambiental na FURG, eu tenho a honra de dizer que eu fui aluna naquela ocasião que ele construiu, ajudou a colaborar nessa construção do mestrado em Educação Ambiental da FURG. Eu lembro quando a CAPES veio nos visitar, eles não sabiam nos avaliar, porque não sabiam em que nos enquadrar, né? Então, eles estavam totalmente perdidos. E eu lembro, assim, como foi bonito este movimento. Eu sou da segunda turma, embora consegui apresentar a tese, que foi algo inédito, junto com a primeira turma, que estava se formando em educação ambiental, né? Então, eu consegui. E aí, na época, veio até o Leonardo Boff, né? Vinha o Paulo Freire para nossas defesas e acabou vindo o Leonardo Boff. Mas, enfim. Então, esse professor Círio, ele é uma pessoa que agregava, que sempre trouxe as pessoas para fazer esse movimento popular socioambiental dentro da FURG. Como uruguaio, não sei se vocês têm essa impressão, mas todo uruguaio é meio sisudo, né? A princípio, meio fechadão. E o professor Círio tinha esse semblante meio sisudo, então as pessoas ficavam meio assim de chegar até ele. Só que quando a gente chega e conversa, via a beleza da alma, né? A luz daquele ser. Tá? Então, eu acompanhei desde a minha entrada em 94 no curso de pedagogia. Portanto, a minha filha está com 32 anos, há 32 anos eu conheço o professor Círio. E eu fui crescendo e aprendendo, evoluindo e me melhorando com este ser, né? Que era politizado, que entendia muito das questões filosóficas, das questões ambientais, e cada vez mais eu fui me encantando. Bem, o ano passado, o professor Claudinei entrou em contato e disse que gostaria de escrever um livro para homenagear o nosso professor Círio, que havia se aposentado, estava fazendo 70 anos. Quando ele começou a me dar o nome dos autores, tinha gente de Cuba, México, Chile. Eu disse, mas eu escrever junto com esses mega intelectuais, sabe? E eu fiquei assim preocupada, porque são filósofos, eu não sou filósofo, né? Eu sou pedagoga, e mestre e doutora em educação ambiental, com muita honra, mas filósofo eu não sou. E daí eu disse, mas será que eu deveria? E aí o professor Claudinei disse assim, sim, nós gostaríamos porque tu acompanhasses muito o professor Círio. Então, que tu escrevas alguma coisa. E aí eu fiquei preocupada, disse, bom, vou deixar montar um sumário para ver quem vai falar o quê, né? E aí eu vi que a ordem toda era relacionada ao ecomunitarismo. E aí eu me senti bem para falar. Por quê? O ecomunitarismo é a proposta teórica do professor doutor Círio Lopes Velasco, que é um pesquisador há muitos anos e que vem desenvolvendo essa temática na América Latina. Já está alcançando vários países a proposta do professor Círio. E eu coloquei em prática a teoria dele durante 7 anos debaixo da ponte, com catadores e pescadores de papelão. Então, ficou fácil, eu digo, bom, eu vou falar por aí,
e vou escrever um artigo contando sobre isso. E algo que achei muito legal, assim, na escrita deste livro, quando o professor Claudinei nos convidou, foi também a possibilidade da gente estar homenageando as pessoas em vida. Eu estou cansada de ver homenagem depois que a pessoa já morreu. Aí vem o filho, muito bem, vem a filha, vem a nora, mas não vem, a pessoa não está ali. Talvez em outra dimensão, né? Mas não ali. Então, homenagear a pessoa em vida, gente, isso é fantástico. Eu vivo dizendo na FURG, nós temos que homenagear mais os nossos professores, chamá-los para debates. Eles estão vivos, eles estão na ativa. Tá? Eles conhecem a nossa FURG. Então, eu estou sempre pedindo em vida isso. E nesse período que eu me coloquei à disposição para escrever, eu disse para o Claudinei, posso escrever sobre o meu olhar sobre o meu mestre? E ele disse, claro, Jara, escreve sobre teu mestre. Então, eu escrevi sobre a proposta comunitarista sobre o olhar humanístico de Círio Velasco. E me senti à vontade para escrever. Só que nesse meio tempo, eu contraí Covid. Estava no meio do artigo. E fiquei hospitalizada. E fui para a UTI, né? Nesse período, então, minha mãe, professora da FURG, aposentada, faleceu. Aí vocês imaginem como é que a gente termina um artigo. Tá? Eu preocupada, quando saí do hospital, como teria forças, porque a gente, com esse Covid, as pessoas ainda acham que isso aí já passou, não passou. A gente perde sensibilidade nos ossos, na mão, o cabelo cai, as unhas ainda estão quebradas, dá problema no coração, em tudo. Eu não sou a mesma Jara que eu era antes da Covid. Tá? Então, fiquei debilitada, mas mesmo assim, no próprio hospital, eu conseguia, conforme ia me recuperando, escrevendo um pouquinho para não decepcionar o meu mestre, né? Do artigo. Eu tinha que cumprir com essa missão. E consegui. Quando eu saí do hospital, consegui encaminhar, e aí quem fica doente, quem cai no hospital, o professor Claudinei, o que organizou o livro conosco. Aí foi horrível esse sofrimento, porque ele estava organizando tudo e ficou entre a vida e a morte ali naquele momento também. Então, muito difícil a construção, né, para que saísse um trabalho bonito, como saiu, sofrido, mas, ao mesmo tempo, como teve tanto engajamento de todo mundo, ficou lindo. Tá? Então, esse livro, ele vai falar sobre o coletivo dessas vozes, vozes que partem de vários lugares e que vivenciaram, e que conheceram, e que aplicaram a teoria comunitarista. Né? Umas pessoas chamam o comunitarismo. Outros dizem teoria comunitarista. Eu costumo dizer comunitarista, porque eco lembra eco, né? Lembra amplitude, lembra coletivo. Então, eu digo comunitarismo. Mas, se vocês ouvirem, algumas pessoas vão estar falando em o comunitarismo. Bem, esse livro é da editora FID, de Porto Alegre, tá? E ele é uma homenagem a esse grande educador, Círio Lopes Velasco, e também ao professor Claudinei. Houve, em todo esse momento, vários artigos, né, de vários autores. E também, como a gente estava em época de pandemia e etc., esse livro se encontra em forma de e-book, para as pessoas terem acesso. Depois, então, eu posso passar a forma de como acessarem esse livro e obterem esse livro. Tá? Então, é a visão do que seja o comunitarismo, né? Que é uma proposta que vai nos fazer perguntas éticas. O que devemos fazer? Eu penso que a teoria do professor Círio, cada vez mais, ela está atualizada. Tá? Por quê? Ela está atualizada porque ela vai nos fazer um chamamento o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Então, o que devo fazer diante desse mundo? É uma pergunta individual, ética.
E o que devemos fazer, porque sozinho a gente não faz nada. A gente precisa dos outros. E se esse nosso fazer, se esse nosso teorizar, esse nosso agir, vai ser bom para o planeta. Né? Em suma, seria uma proposta que nos faz comprometermos uns com os outros, conosco mesmo e com o planeta Terra. Então, ele traz, dentro da sua teoria, que aqui não vai dar tempo de explicar tudo, né, toda uma proposta para a educação formal, para a educação informal na área socioambiental, nos movimentos sociais, dentro de uma visão política. É fantástico. E o que é mais bonito neste livro, que autores de várias partes do mundo escreveram como estão desenvolvendo a teoria ecomunitarista. Tá? E eu, então, de uma forma muito singela, escrevi como isso entrou na minha vida, como essa teoria entrou na minha vida e o que foi esse ser humano, Círio Lopes Velasco, na FURG, enquanto eu era sua aluna. Então, gente, eu convido a todos para que participem. Eu vou depois colocar o link. E eu gostaria de só contar para vocês uma coisa assim muito importante. No fim, dentre tantas outras coisas, né, ele diz assim: numa economia ecológica, onde seja superado tanto o trabalho alienado, quanto o relacionamento devastador, poluidor da natureza não humana, que é inerente à lógica capitalista, guiada pelo afã de lucro, não só por um eventual mau caratismo desse ou daquele capitalista, mas pela lógica concorrencial, a qual o capitalista não pode fugir e pretende... Vai só um pouquinho, gente, me perdi. Desculpa que tocou aqui o telefone. Tatiana, o teu irmão está lá embaixo chamando. Desculpem, gente. O mau caratismo desse ou daquele capitalista, mas pela lógica concorrencial, a qual o capitalista não pode fugir se pretende permanecer na sua condição de tal. A superação do trabalho ao trabalho, à atividade produtiva, à natureza não humana, ao outro ser humano e a si próprio. Então, o Círio Velasco, ele lutava e luta contra o capitalismo. Quando essa visão de lucro, dessa visão individualista, dessa visão que inviabiliza o coletivo, que inviabiliza o nosso comprometimento com a natureza, com o no mundo, com o mundo e para o mundo. Ele diz que o comunitarista pós-capitalista é capaz de organizar as relações produtivas interhumanas entre os seres humanos em geral e entre estes e a natureza, conforme as normas da ética que deduzimos transcendentalmente a partir da pergunta: o que devemos fazer? A teoria comunitarista, desenvolvida por Círio Velasco, é de suma importância, não somente pela crítica que faz ao trabalho alienado ao capitalismo, mas também por propor um viver totalmente diferenciado do atual, em que não haja oprimidos, e sim seres em eternos processos de libertação solidária. A proposta comunitarista, baseada nas 3 normas da ética, viabiliza uma série de dimensões comunitaristas, desde a economia ecológica solidária, uma pedagogia problematizadora, tanto para a educação formal e informal, uma erótica da libertação, uma política para todos, até uma proposta de comunicação simétrica e horizontal, distinta da comunicação assimétrica, baseada em ordens. Portanto, romper com o pré-estabelecido e reconstruir, repensar o que virá, não é uma tarefa muito fácil. E este processo só se torna possível graças ao apoio de pesquisadores, teóricos, e em especial a essa teoria comunitarista. O professor Círio, ele vem romper com uma série de questões através desse seu fazer e esse seu olhar, porque num mundo como o nosso, onde o capitalismo impera, no mundo do egoísmo, onde o lucro é tudo, no mundo onde
principalmente no nosso país, a questão ambiental é nada, né? Os direitos humanos são nada, os indígenas não representam nada, né? Não para nós, educadores em luta, em resistência, mas para as pessoas que estão no poder. Mais do que nunca, a teoria do professor Círio, o ecomunitarismo, ele é importantíssimo ser lido nas universidades, ser colocado em prática. Eu tenho a honra de dizer que consegui colocar em prática que foram construídas 98 casas populares para pessoas que moravam debaixo de uma ponte, graças à teoria ecomunitarista do professor Círio, que embasou o meu projeto durante 7 anos. Hoje, as pessoas que lá moram e que moravam em barracos, muitos estão estudando, já casaram, se formaram, tem gente até na faculdade. E a gente começou esse trabalho com muito amor, com o apoio do professor Círio. Então, o meu artigo, eu conto essas questões todas. O que foi ser aluna dele, o que foi ter as últimas aulas no curso de pedagogia, eu com um barrigão imenso, e às vezes ficava só eu e mais 3 alunas, porque as pessoas, às vezes, têm preguiça de pensar. Querem as coisas muito prontinhas. Então, quando há um professor que ele te faz pensar, e esse pensar dói, e esse pensar desacomoda, não são todos que querem ficar para assistir às aulas. Ah? Então, eu lembro que eram poucos que ficavam lá, mas quem ficou aprendeu e multiplicou tudo isso. E eu costumo falar que o professor Círio é aquele professor que acompanha o aluno desde sempre. E eu termino meu artigo, dentre tantas coisas lindas que eu escrevi sobre o meu mestre, eu escrevo que eu contei uma historinha, que o professor Círio me lembra o menino que tinha um bilhetinho no bolso. Eu vou contar para vocês para encerrar minha fala. Depois a gente continua. Diz que um menino, ele queria conhecer outros lugares, ir para além. E a mãe disse, tu não está pronto? E o pai disse, não estás pronto, meu filho. Ele disse, mas eu quero ir. Eu quero ir, me deixem ir. E ele disse, então vai. Aí o pai, com medo, né, disse, filho, vou colocar um bilhetinho no teu bolso. Quando tu sentires medo lá no vagão que tu estás, no trem, tu simplesmente lê esse bilhetinho. Tá bem? E lá pelas cansadas, as pessoas começaram a dizer, esse menino está sozinho no vagão. Como que ele está sozinho neste vagão? Aí ele disse, vão me tirar do vagão, eu não vou conseguir terminar a viagem. Então ele pegou o bilhete e abriu e dizia assim, filho, não te preocupa, eu estou no último vagão. Professor Círio é este educador que sempre está no último vagão, acolhendo a mim e a todos aqueles que precisam dele. Por favor, se tiverem oportunidade, leem este livro, vocês vão se encantar com as formas que o ecomunitarismo atingiu pessoas que moram no México, no Chile, em outros países. E vejam quanto meu mestre é fundamental. Então, este livro é uma homenagem em vida a um grande educador ambiental, a um grande educador filósofo da nossa universidade, que agora está aposentado. Gente, depois eu coloco mais coisas, mas é para não me estender muito e dar tempo de ouvir a todos, tá bem? Obrigado, professora Jara. Lindo isso, né? Uma homenagem em vida, assim, muito importante, um trabalho que fala de amor, eu anotei algumas palavras importantes aqui, né? De superação, de solidariedade, né? E, sobretudo, de reconhecimento, né? Fico muito feliz aí de ouvir, então, a sua apresentação sobre a obra, depois vai ser importante, né? Se puder nos encaminhar um link, a professora Vânia colocou aí, né? Para compartilhar com todos e fazer circular e potencializar esses encontros que só, no nosso caso aqui, estão começando nessa manhã, né? E potencializar esse encontro para além dessa manhã. Então, dando seguimento, eu acho que conforme a gente vai apresentando, a gente vai tecendo né, essas produções, esses diálogos. Nós vamos passar, então, para a professora agora, Sara Jane de Holanda Haddad, que organizou um livro junto com a Joana Dark de Souza Lima
a Antônia Edna Brito, que se chama Práticas Educativas, Múltiplas Experiências em Educação, do qual tenho o prazer também de estar participando dessa obra coletiva. Então, deixo contigo agora. Sara, muito obrigado aí pelo aceite, por estar aqui, né, inclusive com vários e várias autoras dessa obra coletiva. Muito obrigado. Bom dia de novo, né? Eu estou muito feliz, porque realmente, Cláudia, a gente tem algumas autoras aqui, né, e autores, e eu penso que essas pessoas vão poder falar, né, também, nos ajudar, e eu sou grata à professora organizadora do evento, a professora Vânia Chaigar, nome diferente, e professor Cláudio Azevedo, professor Tarouco, meu amigo em particular. Estamos juntos na Sós Poética já tem bastante tempo, né? E eu quero falar um pouco desse livro, que na apresentação eu já digo, né, do modo como ele nasceu, né? Eu me tornei professora desse componente curricular aqui no programa de pós-graduação em educação, chamado Prática Educativa, que faz parte dos componentes que são obrigatórios, né, na nossa pós, mestrado e doutorado. E é uma matéria para o doutorado. E eu não sou professora, não era professora desse componente, de modo que foi um grande desafio, né? E aí eu quis, ao término do nosso semestre, organizar um livro, né? Organizar uma coletânea com os alunos, né? Com os estudantes, com os discentes. Só que, quando a gente começou o movimento de organização, eu fiquei pensando que poderia ampliar para outras pessoas, para compor a coletânea. Aí foi surgindo, né, as outras autoras e os outros autores. E a gente foi formando uma rede, né? A princípio era eu, né, que estava na organização, e acabou que eu chamando a professora Joana e a professora Antônia Edna para entrar no processo comigo. A professora Antônia Edna é nossa colega no programa, e a Joana é nossa colega lá na Unilab, do Ceará, né? E elas aceitaram, e foi muito bom, porque, principalmente ao final, porque eu já não estava conseguindo, né? Assim como a Jara, né? Quero parabenizar, inclusive, a fala da Jara, e tanto amor, né? Tanta lindeza nessa homenagem. E aí eu resolvi, né, chamar essas pessoas para comporem a obra, né? E foi muito bom, porque as coisas foram acontecendo de forma muito fraterna, né? O professor Heitor, a gente estava na negociação em 2020, né, professor, de uma banca de mestrado de um orientando dele, que é também em sociopoética, e aí eu estava em Fortaleza com meu marido internado, né, transplantado, depois ele faleceu, e tudo muito difícil, né? 2020 parece que não foi fácil para ninguém, e o professor Heitor, a gente acabou fazendo online, né, professor? Porque também ficou invisível, inviabilizado a viagem para lá, para Cuiabá. E aí foi indo, né? A gente foi chamando o Cláudio, que já tem uma parceria já de bastante tempo, o professor Valdo Barcelos, com a questão também da interculturalidade, o professor Maurício, que é da de Pernambuco, que é um trabalho lindíssimo também com a questão intercultural. E aí a gente chamou nossos discentes, nossas discentes que estavam compondo, nem todas aceitaram, e falaram um pouco dos seus próprios trabalhos, de como que as práticas educativas apareciam nesses trabalhos. Enfim, o fato é que o livro passou mais de um ano para ser gestado, por conta de todas essas intercorrências graves, né? E foi muito bom, porque, de certa forma, a gente foi cuidando dele, né?
A obra acabou tendo uma capa lindíssima, né, de um orixá lindo também, que é de uma das autoras do livro, que é a Luciana Leite, que é artista, é ativista, né, faz um trabalho bem bonito na cidade de Teresina, e antropóloga das artes visuais. Aí a gente acabou organizando também, quando a gente percebeu, tinha autores de vários lugares do país, pessoas que eu não conhecia, como era o caso da Cláudia Ribeiro, né? O professor Heitor, a gente já estava no processo, o professor Valdo era também autor de uma das obras da Sociopoética, e aí eu fiz questão de chamá-lo, e, enfim, eu fiquei muito feliz, né? Ao final, a gente está com um resultado muito promissor, né? E aqui, a Carolina, que também é professora da UFP e é uma das autoras do livro, é discente do doutorado e é uma das discentes da disciplina, né, da matéria. Tem o professor Heitor, a professora Cláudia e o professor Cláudio. Eu não sei se tem mais alguém, estou olhando aqui. A professora Joana pede desculpas, mas ela estava prevista de vir, Cláudio e Vânia. Mas aí, ontem mesmo, foi chamada para a suplência de uma banca, às 9h da manhã. Ela está agora se desculpando comigo. E as outras professoras, algumas se desculparam devido às suas atividades, né, institucionais, não puderam estar presentes, mas todas mandaram um grande abraço. E eu fico tão feliz, né, a Cláudia e o Heitor, e a Letícia e o Cláudio, nós ficamos felizes, eu penso, porque a gente percebe assim, um carinho grande pela obra, né, pela coletânea. Travou, né? Sara, não sei se nos escutas, mas travou. Na parte em que tu falavas do carinho grande pela obra. Nos escuta? Eu acho que deu algum problema mesmo com a internet, né, da Sara, e aí, nesse sentido, enquanto ela não volta, e a gente, eu acho que aproveitar e otimizar esse tempo, a gente poderia deixar, então, né, com as professoras Letícia, Cláudia, professor Heitor, se quiserem ir falando, acho, dos seus artigos que compõem a obra, né, e logo que a Sara chegar, a gente pode retomar com ela, pode ser dessa forma? Então... Obrigado, fiquem à vontade, hein? Não sei quem gostaria de falar um pouco sobre o... Ó, ela caiu mesmo. Então, se alguém puder, até que ela retorne, eu vou tentar falar com ela pelo WhatsApp, aí né, a gente vai conversando cada um sobre o seu artigo, tá? Fiquem à vontade. Então, eu vou falar rapidinho sobre o meu artigo. Eu sou a professora Letícia Carolina, eu sou doutoranda em educação e orientanda da professora Sara Jane no doutorado, também professora da mesma universidade, né? Então, nós somos colegas de universidade também. Sara me orientou no mestrado e no doutorado agora também, e foi com ela que eu aprendi a sociopoética, né? Que perpassa o processo de construção desse livro e que também foi uma das práticas da disciplina, né? E o meu artigo, ele se chama Monstra Florescer, que é uma personagem conceitual no sentido deleuziano, criado durante a disciplina, né? E a Monstra Florescer, ela fala das minhas experiências dentro da escola, né? Ela se opõe ao modo como a escola diz se organizar dentro de uma pedagogia de amor
quando, na verdade, a Monstra Florescer só vivenciou experiências de dor dentro da escola. Então, ela denuncia esse percurso da escola de violência, mas ela deseja que a escola mude, que a escola floresça, e para isso a Monstra ela aponta que é importante feminilizar as práticas educativas, né? Então, a Monstra Florescer ela é uma personagem conceitual feminista que deseja que a escola ela possa feminilizar as suas práticas, né? A partir das categorias de lugar de fala, empoderamento, interseccionalidade, né? Ela traz algumas autoras para dialogar, né? Falando, né, que é importante a escola reconhecer essas dores que ela provoca para que então ela possa florescer, né? Então a Monstra surge como uma personagem conceitual potente, né, desestabilizando a escola, uma personagem criada numa oficina sociopoética que foi conduzida pela professora Sara Jane. É isso, para ser bem sucinta e dar oportunidade para as demais autoras e autores. Obrigado, Letícia. Vamos seguindo, então. E aí depois a gente pode, eu acho, conversar, talvez, fazer perguntas, né? Muito lindo o teu trabalho, Letícia. Gratidão, assim, pela tua fala. Vou deixar, então, agora com o professor Heitor, professora Cláudia, fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Primeiro, renovar e reiterar os agradecimentos à professora Sara, que nós estivemos juntas em uma outra publicação, coordenada lá pela Federal do Pará. Então, qual não foi a minha surpresa, alegria, prazer imenso de ter sido convidada para compor essa outra obra. E eu venho trabalhando, conforme eu já disse, há muitos anos. Eu estava fazendo as contas aqui, há 22 anos com os fóruns de educação infantil. Sara, você está entrando, eu estou justamente renovando meus agradecimentos a você e dizendo do prazer de estar nessa obra, né, que nós estivemos juntas em outra obra coordenada pela professora Joyce. E foi aí que você, aí do Pará, né, lá do Pará, aí que nós nos conhecemos. E aí eu estou dizendo dos 22 anos à frente do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil, que é ligado ao movimento mineiro, que é ligado ao MIEIB, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil. E aí isso me possibilita conhecer uma infinidade de pessoas que são comprometidas, não é, com a militância, mas também com os estudos em relação à educação infantil. E aí, a minha parceira de escrita, que não pôde também estar presente, porque ela está justamente junto com os adolescentes que integram esse programa que nós discutimos, problematizamos aqui, que é o Projeto Curumim, que é a Dulcineia Aparecida Ferraz Ribeiro. Ela está conosco há 22 anos nesse projeto do Fórum Sul Mineiro. E o que eu me encanto com essas possibilidades das interlocuções é que, a partir dessa articulação dos fóruns, a Dulcineia buscou o mestrado, buscou aprofundar as suas ideias em Paulo Freire e assumiu nesse projeto Curumim estar atuando a partir desse referencial teórico freiriano. E quando a Jara fala do rompimento com o pré-estabelecido, esse projeto Curumim é isso, e eu conto um pouco aí no artigo. Seria para fazer um estudo com as crianças e adolescentes no horário contraturno,
elas reviraram, e nós buscamos a teorização, né, do Silvio Galo, que fala da educação maior, quer dizer, tem um pressuposto da educação maior, que aquele espaço é para estudar no contraturno com crianças e adolescentes. Elas reviraram e, pensando nessa educação menor, nas resistências, nas transgressões, elas fazem um trabalho especial com crianças e adolescentes. E aqui, a partir, né, desse imaginário das águas, por que eu chamei de águas moventes, práticas educativas no Curumim? Porque é um currículo movente. E as águas têm me possibilitado muitas problematizações de obras de arte, de músicas, de histórias, de poesias, e também das práticas educativas. Então, nós nos movemos numa enxurrada de possibilidades para problemar essa prática educativa. E aí, que referenciais teóricos sustentam, né, essa prática, que atividades que foram sendo desenvolvidas e que nós discutimos aqui, pensando no imaginário das águas, nas nuvens que não têm uma forma única, né? Na indefinição das possibilidades quando se inventa. Você veja, começaram a pensar no lixo lá de uma comunidade e a ideia veio logo de se plantar, fazer uma plantação de girassol. Quer dizer, essa ética, essa estética sempre presente nesses projetos. Então, é isso. O imaginário das águas tem me tocado desde o meu doutorado, a partir de Bachelard e de Gilbert Durand, o tanto que esse imaginário das águas é potente para as problematizações, né? E aí eu disse que eu criei esse Museu Imaginário das Artes, porque aí Bachelard me possibilitou pensar nas águas eróticas, nas águas purificadoras, nas águas indefinidas, nas águas especulares, e está tudo nesse endereço chamado imaginariodaságuas.com.br. E eu continuo escrevendo, e esse artigo é um deles, quer dizer, estou aposentada com tantas possibilidades de estudar cada vez mais, e quando eu entro em contato, Sara, com um livro desse, quanto ele vem ampliando os meus pensares. Muito obrigada. Eu perdi a fala já de algumas pessoas, né? Pelo que eu entendi. Olha, minha internet está péssima, eu vou pedir desculpas, né? E, Cláudio, eu acho bom você mediar aí, porque está o tempo todo caindo, né? Depois eu falo um pouquinho mais, se tiver oportunidade. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Quem mais falou, Cláudio? A professora Letícia falou. A Letícia já falou. Aqui. Isso. Porque eu te mandei um WhatsApp, a gente conversou aqui e optamos por dar seguimento na apresentação. Que bom, que bom. Tá. Pois vamos seguir. Vamos então, para as águas. Tá, exato. Agora, né, após, então, esse brinde com as águas imaginárias aí da professora Cláudia, né, que também é um trabalho que fico lembrando de um trabalho que eu fiz que chama Devir Fluxo Água. Então acho que tem muito a ver, assim. Lindo, Cláudio, belíssimo. Compartilhar depois algumas, sim, por favor, algumas figurinhas. Fico muito feliz de ouvir também, né? E já vai semeando com essas águas e fazendo brotar muitos girassóis e muitas outras, né, possibilidades aí nos nossos imaginários. Muito obrigado, professora Cláudia. Vamos seguir então para o professor Heitor, que vai poder nos brindar agora com uma fala aí sobre o seu trabalho nessa obra organizada aí pela professora Sara e as outras colegas. Por favor, professor Heitor. Ok. Pois bem, então, a minha participação nesse livro, ela se dá primeiro, né, pela aproximação que o professor Jacques Gaultier vai fazer, vai me proporcionar com a professora Sara Jane, né? Então,
foi uma alegria conhecer a professora Sara Jane, e aí ela participou da banca, né, de um orientando meu aqui do programa, né, e aí eu tive o prazer de ser convidado pela professora Sara para participar do livro, e aí nós conversando, né, sobre algumas possibilidades, eu pensei que seria uma contribuição possivelmente boa se publicasse esse artigo do orientando meu, o Claudemiro, né, que é indígena, Guarani e Kaiowá, tinha defendido há pouco tempo. É uma pena que ele não está aqui, porque o que fala no artigo é ele falando, né, dos Guarani e dos Kaiowá com a propriedade que eu não tenho toda a propriedade que ele tem, evidentemente, mas ele não teve condições de estar aqui. E aí, o artigo, ele é um fragmento da dissertação, inclusive o capítulo que o artigo está baseado nele é bem maior, né? Eu fiz uma adequação às normas, às necessidades, né, do livro, e ele vem falando, assim, o artigo mostra, né, apresenta quem são os Guarani e os Kaiowá, e aqui em Mato Grosso do Sul, os Guarani são os Nhandeva, né, e que eles não gostam de ser chamados de Nhandeva, eles se autodenominam Guarani, e os Kaiowá também são Guarani, falantes da língua Guarani, que, na realidade, o Claudemiro explica isso aqui, ele se denomina de Taviterã, mas a denominação Kaiowá foi dada pelos não indígenas para eles, e eles assumiram isso e não tem dificuldade em conviver com isso. Então, ele vem mostrando toda a construção dessas etnias, e inclusive falando, né, que os Kaiowá são o povo da floresta, né, e que a cultura deles, a cosmologia toda deles passa pela questão da reza. O Claudemiro escreve na dissertação dele, falando que os Kaiowá, eles não são o povo da Borduna, né, como os Chavante, lá em Mato Grosso, que são guerreiros, que os Kaiowá são o povo da palavra, né? E essa palavra, ela se expressa principalmente através das rezas, né, que chama Nhingari, e que eles fazem toda a vida deles circular, e a lógica de funcionamento, né, da comunidade, todo girar em torno das rezas que são feitas pelos Nhanderu, e que constrói, né, esse processo deles estarem no mundo. Uma narrativa muito, muito bonita, né, do Claudemiro sobre o significado, né, da palavra, e o significado da reza, tanto para os Kaiowá como para os Guarani. E eu sei que aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, tem os Mibaiá, né, e aqui nós temos essa etnia, essas duas etnias, eles estão na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e também estão presentes no Paraguai. Tem até uma história que não está no artigo, mas eu falar que eu acho ela muito bonita, vou falar ela rapidinho. Existe muito conflito de terra aqui dos fazendeiros que invadiram terra indígena, e com muita violência, morte, e isso causa diversas consequências, como muito suicídio e outras coisas. E a OAB aqui criou, alguns anos atrás,
essa história é para ver o poder, né, da palavra, um exemplo do poder da reza na cultura deles. Eles criaram, na OAB, uma comissão de apoio aos povos indígenas. E aí, uma advogada, que é filha de uma fazendeira, que tem conflito, portanto, ela também, com os Guarani e os Kaiowá, ela entrou dentro da comissão para atrapalhar o trabalho da comissão. E no dia do lançamento da comissão, isso já tem alguns anos, foi convidada, evidentemente, os indígenas para participar, e os Guarani fizeram, né, e os Kaiowá fizeram a abertura com os rezadores, né, que são os Inhanderu. E eles começaram a rezar. E as rezas deles são rezas longas, né? Eles passam a noite inteira rezando, né? Dentro das casas de reza. Mas eles começaram a rezar lá dentro da OAB. E, evidentemente, sabia que a inimiga dele estava ali dentro. E foi chegando um momento, essa advogada começou a passar mal, começou a não conseguir respirar. Tem diversos testemunhas deles. E ela começou a ficar vermelha e começou a passar mal. Chegou um certo momento, ela fugiu da sala e nunca mais voltou na Comissão de Apoio dos Povos Indígenas. Ou seja, eles fizeram o poder deles, né, com a questão da relação, né, com a natureza, e expulsou a inimiga deles lá de dentro. É bonito isso, e é um exemplo, né, do que significa para eles essa questão do poder da palavra. Eu trabalho com educação ambiental há muitos anos, fiz o meu doutorado na Federal de São Carlos, orientado pela professora Michele Sato, né, que é uma professora referência na educação ambiental, e eu tenho trabalhado nos últimos anos, e está ligado a esse trabalho com os povos indígenas, a educação a partir de uma perspectiva da educação ambiental decolonial, né? E quando eu falo de educação ambiental decolonial, eu estou falando na possibilidade de nós, educadores ambientais, aprendermos com os saberes dos povos originários e principalmente dos povos indígenas, inclusive que o Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável e Responsabilidade Global nos coloca essa responsabilidade. Então, esse trabalho com os povos indígenas aqui em Mato Grosso do Sul é uma possibilidade que eu estou tendo, e o artigo mostra um pouco disso, de como que nós que estamos na academia, como que nós trabalhamos na área da educação, podemos aprender com os saberes, né, com a ciência dos povos originários, né, para que a gente avance na construção disso que nós falamos, né, de que um outro mundo é possível. E o artigo né, que está no livro com o Claudemiro, ele também traz uma outra dimensão extremamente importante, que é o significado da língua para os Guarani e para os Kaiowá, né? Todos os Guarani e Kaiowá aqui em Mato Grosso do Sul falam a língua Guarani. Quando criança, eles não aprendem a falar português, eles vão aprender a falar português depois de uma certa fase, e essa relação deles com a língua materna, com a primeira língua deles, tem um significado extremamente importante, né, em todo o processo de construção da sua cultura, e como que isso está ligado à questão da cosmologia e que é regida pela questão da espiritualidade, que passa por uma relação, né, de respeito, de reconhecimento e dos saberes que eles têm da natureza. Para concluir, eu vou contar o artigo é longo, eu acho que vale a pena ler, mas eu vou contar uma outra história que eu acho muito bonito deles. Por exemplo, os Guarani e os Kaiowá, eles fazem todo dia, quando eles levantam, né, quando o sol se põe, ou então quando eles chegam num ambiente, eles fazem um movimento com a mão que chama Diovassá, né? O Diovassá é um movimento que é feito, né, para espantar
as coisas ruins, os males que poderia acontecer durante o dia, né, com eles. E aí eu, acompanhando, orientando tanto o Claudemiro como um outro orientando meu, e ele me explicou que eles aprenderam isso com a cutia, que para nós, ocidentais, né, assim, de cima da nossa arrogância, né, dessa superioridade do conhecimento científico, essa visão eurocêntrica que nós temos no mundo, é um pouco difícil para a maior parte das pessoas entender. E eles contam e eles explicam que os ancestrais deles, observando, perceberam que a cutia, quando vai andando ou pelo cerrado ou pela mata, nas trilhas, e que ela chega numa encruzilhada, né, ela para, olha para um lado, olha para o outro, e ela faz o jovassá, né, para abrir o caminho para ela poder continuar o que ela está fazendo. A cutia ensinou para eles, né? Essa questão que é extremamente espiritual, né? E que traz uma condição de segurança para eles no dia a dia deles. E eles repetem isso todo dia, quando levanta, olhando para o sol, repete antes de dormir, e é um exemplo de tantos outros, né, que ele narra na dissertação de mestrado dele. E esse artigo traz um pouco dessas coisas, mas o foco do artigo está principalmente na construção, né, de como que as crianças, né, passam pelas todas as suas fases de formação até chegar à condição de ser adulto, quando é que aí pode casar, construir família. E é um pouco isso, mas a história é bem longa, mas foi um grande prazer para mim orientar o Claudemiro e aprender com ele e poder trazer esse artigo para esse livro, né, na conversa que eu tive com a professora Sara Jana. Ela achou que seria bom fazer isso. Grato a Sara e a parceria com vocês. Que lindo, Heitor, que lindo. O professor Alfredo Martins está por aqui com áudio. Eu vi por aqui o nome dele. Sim, ele estava, eu acho que caiu agora. Bom, gente, a gente já deu um monte de provinhas gostosas para vocês do livro, né? Vale a pena degustar cada um dessas gostosuras, dessas iguarias, né? E eu queria só fechar, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa do livro. Professora Vânia, que eu sei que já andou folheando o livro, né? Sim, professora. Ele até foi fonte de leitura do nosso grupo no final do primeiro semestre, se não me engano, logo após o Claudinho ter socializado o material conosco, né? Nós não chegamos a ler todos esses materiais, o material da Letícia mesmo, estou descobrindo agora, achei maravilhoso essa figura poética, né? Criada, esse personagem que fala por tantos, né? E com tanta força. E achei maravilhosa as metáforas das águas, né? Também, isso, somos águas, né? Nunca é o mesmo rio, isso vem os poetas, os escritores vêm escrevendo o tempo inteiro, né? E a gente tem dificuldade nessas aprendizagens, eu penso por esse pensamento que o professor Heitor agora estava remetendo, que é excessivamente europeu, né? Nós, ocidental, esse ocidente que desprezou tudo aquilo que não compreendia, né? Quando a não compreensão é uma parte importante da nossa formação. Aceitar que nem tudo nós vamos compreender. E não é por isso que nós vamos negá-las, né? O que elas sejam importantes. Então, parece uma certa arrogância que você imaginar que você vai compreender tudo e que tudo passa pela sua compreensão. Se você não compreende, então não tem validade. Essa eu acho que é um dos pilares da crise, né? Eu não preciso entender tudo, mas eu também tenho que ter a humildade para reconhecer que eu não sou capaz de tudo isso, né? E eu acho maravilhoso, agora escutando vocês, essas vozes brasileiras, as vozes do Piauí, que a gente aqui no Sul conhece tão pouco, falando assim, né, Claudinho? Como nós sabemos pouco uns dos outros, é impressionante.
Toda vez que eu estou num ambiente assim, eu percebo a riqueza do pensamento brasileiro, a riqueza da cultura brasileira, que nesse momento é trucidada, tentam destruir de todas as formas, justamente pela sua potencialidade, né? Pelas suas possibilidades libertadoras, pegando o conceito de Paulo Freire, que citado aqui, esse grande educador, uma referência, né? Uma inspiração para nós. Então, achei, o livro está maravilhoso. Professora Cláudia, que lindo, eu não conheço esse museu, vou especular ali no site. E realmente, nós precisamos de um currículo mais fluido. Esses currículos engessados, cartesianos, que não dizem nada para ninguém, só cumpre carnê, como eu digo, tá? Então, toda vez eu me deparo, estou há 30 anos na profissão, na universidade há quase 20, estava na escola antes, e eu, todo ano letivo, não sei se você passa por isso, já as demais colegas, eu me deparo com aquela dor assim, mas que ementa é essa? Qual é o sentido disso? Né? E, então, assim, você está sempre fazendo uma negociação com o que te é apresentado academicamente. Nossa academia também com muita dificuldade para se tornar água, né? Para ser mais fluida, muita dificuldade, mais muita. Aqui onde nós estamos, sobretudo, eu falo de onde eu trabalho e vivencio. Vânia, só para contribuir aí com o que tu falasses, né, do currículo, o Miguel Arroio, que é um grande educador popular e que trabalha muito com os movimentos sociais, enfim, ele diz que nós, professores, estamos presos nas grades curriculares, né, e que ultrapassar essas grades curriculares, somente a humana docência é capaz de fazer isso. Se não houver humana docência, continuaremos presos nas grades curriculares. Então, só para ajudar, Vânia, na tua fala. Sim, sim, exatamente isso. Aí eu escuto o professor Heitor para toda essa cosmologia das ancestralidades que nós não valorizamos, né? Nós, brancos, a branquitude, que também os movimentos sociais hoje negros, LGBTQIA+, nos cobram isso. Nós temos que reconhecer que nós somos fruto, né, dessa constituição, dessa branquitude. Então, romper com isso, como a Letícia disse, ter uma escola mais amorosa também passa por esse reconhecimento do que ela produz de ruim, do que nós, como também formadores, temos ajudado a produzir, né? Mas são dilemas que só tem, eu acho que a Jara tem razão, aqueles que estão voltados para a humana docência, né? Pegando esse conceito do Arroio. E eu tenho hoje esse desejo enorme, essa vontade de estar sempre dialogando com as ancestralidades, assim, né? De pensar o sentido disso, que passa por uma corporeidade, mas também como ontem, né? Alguém se referia no estudo de um grupo maravilhoso de juventude negra no Rio Grande, dessa espiritualidade, essa busca por uma outra coisa, né? Não é necessariamente uma religião, mas essa espiritualidade que vem lá da mãe África, não é? Dos nossos povos originários aqui, que nós conhecemos tão pouco, tão desprezados. Quando eles aparecem no currículo, vão aparecer como uma data comemorativa, como folclore. Isso é uma vergonha para nós, formadores. Eu me sinto envergonhada de ainda pensar que nós temos isso ainda em algumas escolas, ou que a gente ajude a reforçar isso. Então, professora Vânia, Sara, outra coisa importante, as místicas, né? Eu penso, eu trabalho muito com místicas, e na educação do campo, a gente não abre uma aula sem ter uma mística. Então, sempre um grupo, ou dos indígenas, ou dos pescadores, ou dos quilombolas, ou dos agricultores, eles apresentam uma mística e toda a coletividade inicia. Então, eu penso que as universidades deveriam se aproximar mais das místicas, porque as místicas vão falar dessa espiritualidade planetária, né? Desse transcender, né? Desse estar conectado com a ancestralidade. As místicas são fundamentais na universidade. E eu penso que elas são o coração pulsante que nos traz, de novo, para aqui e agora, e quem somos nós? Né? O que estamos fazendo nós aqui? Quem veio antes de nós? Então, as místicas, elas são fantásticas. As místicas, elas trabalham a cantoria, né? Elas trabalham com imagens, elas trabalham com simbologia.
Então, as místicas, Jara, né, e vou defender sempre isso, que deveriam estar mais presentes no nosso currículo, só para contribuir. Sim, precisamos dessa humildade, né? Essa humildade toda para reconhecer o quanto nós precisamos de outros saberes e outras pessoas. Super obrigada, professora Cláudia, professora Letícia, professor Heitor, professora Chara, que trouxeram essa beleza para essa manhã, e precisamos reunir mais, né? Em suma, né? Vamos fazer mais coisas. Precisamos reunir mais, professora. Obrigada. Olha, eu queria dizer a vocês que o livro está dividido em partes, porque quando a gente percebeu, a gente tinha uma quantidade imensa de trabalhos bem diferenciados uns dos outros, e aí eu e Joana, especialmente, nós dividimos por comuns, né? Assim, a gente foi tentando criar comuns para dar uns espaços, né? Uns fôlegos para o leitor. E aí eu queria encerrar, né, esse momento, porque tem os outros trabalhos, né, trazendo a homenagem que a gente fez a partir das provocações de todo mundo, né, da Vânia, da Jara, da Cláudia, do Heitor, do Cláudio, da Letícia eu não vi, mas tinha esqueci também, é maravilhosa ela. Eu vou trazer uma música para a gente encerrar. Espero que meu som se preste. Vou desligar aqui esses ventiladores, porque Teresina é quente, né? Então, eu quero dizer a vocês que a gente escolheu essa capa, que é uma obra da Luciana Leite, como eu já falei, que é uma homenagem a Nanã, que é esse orixá da lama, né? E essa grande ancestral. E eu vou botar um pedacinho, acho que a música é longa, do Mateus Aleluia, cantando Nanã. Tá bom? Para a gente ouvir. Eu acho Mateus Aleluia uma lindeza. E vou botar aqui para a gente, para compartilhar com vocês. Ele está com a Thalma de Freitas. Está dando para ver? Sim. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Vibram as forças do meu viver. Meu cantar. É um apelo que eu faço a Sou de Nanã, sou de passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que
passado passei. Eu chorei, sofri as dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia as memórias no coração. Lindo, lindo, lindo. Maravilhosa, professora, super obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Vou botar o link aqui para vocês, tá bom? Tá bem. Super obrigada. Muito obrigada, gente. É muita emoção, né? É muito lindo. Muito lindo mesmo, grato, Sara. Que belezura. Muito legal. Fez um carinho na alma, Sara. Verdade. A gente precisa. Tem uma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar. E agora, como é que eu desligo isso? São 2, 3 Ai, meu Deus! Que massa! Parar, pronto. Conseguiu? Parece até eu nas minhas aulas. Ó, a Letícia ali morrendo de ir. Isso é um pouco da Sara. Um beijo. Beijo. É um amor, Sara. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu amei Rio Grande. Agora eu preciso ir conhecer Heitor. Entendi. Não é? Vem no ver, muito amor aqui, viu? Eu sei, sim. E Minas Gerais, né? Vem também. Sim. E vamos lá. Ei, Letícia! E lá no Delta, onde a Letícia mora, lá no Delta da Parnaíba. Gente, nas místicas tem uma canção que diz assim: nós somos um círculo sem fim. Nós somos um círculo sem fim. Nós somos fortes quando estamos todos juntos, Para ti aí, Sara, e para todos vocês. Muito obrigada. E, Cláudio, parece que a Socorro entrou. Vamos lá, então. Ei, vamos ouvi-la, Socorro, por favor. É sua experiência com o livro, Socorro. Tá aí você? Precisa não, eu já estava faz horas. Feito tão lindo, acho que não precisa não. Ai, mas dá um alô, Socorro é linda também. Esse grupo é muito bonito. Com certeza, por favor, Socorro. É o primeiro texto e foi o último a entrar. Estou aqui nas tarefas. Bom, gente, desculpa. Eu estava aqui escondidinha, né? Eu acho assim que foi tanta coisa linda, achei tão interessante que os textos trouxeram essas diferentes experiências. E aí a minha pegada nesse texto, que Sara vai diz assim, você tem que entrar, né? Foi um pouco para, talvez, fazer essa costura do ponto de vista epistemológico, que é trazer o campo da experiência como campo da prática educativa, né? Que o que a gente percebe que, do ponto de vista do recorte cartesiano, dessa perspectiva eurocêntrica de ciência,
houve essa separação, de modo que nós nos distanciamos muito da perspectiva da experiência e viver todos esses sentidos da experiência, o corpo que fala, que está no campo de imanência, que está no chão. Eu até começo meu texto justamente citando um diário de campo da minha pesquisa doutoral, porque é um texto que recorta, né, faz assim um ligeiro recorte, e para trabalhar a questão da educação em direitos humanos a partir do lugar da cultura, que é o foco que eu trato, que é os direitos humanos comunitários. Como é que a gente constrói essa perspectiva do educar e dos modos de educar a partir do chão comunitário, sobretudo dos mais periféricos, constituindo aí perspectivas de entrelugar, né, de afetamentos, de rizomáticas, perspectivas rizomáticas de construção da transversalidade dos sujeitos. E aí eu brinco no texto com os personagens, né, da literatura, que é o Frankenstein, que eu particularmente gosto muito desse personagem, o Frankenstein, dentro da ciência e no contexto que ele surge, né, por sinal, por uma mulher que constrói esse personagem, mas que custa aparecer como mulher, porque a mulher não tinha lugar de voz, né? E aí, justamente para já, naquele contexto, mexer, dizendo que ciência é essa? De que ciência é essa que a gente trata, que ela abomina a experiência e tal, né? E aí, justamente, tem esse lado de Frankenstein, que eu acho que a sua poética carrega incrivelmente. Eu já até fiz textos poéticos também gosto de brincar com Frankenstein. Porque a gente faz Frankenstein, nós, de certa forma, fazemos Frankenstein. Agora, a questão é como é que a gente cria esses modos de existência, essas práticas educativas. Então, nesse texto, eu vou muito mais chamar atenção para como é que a gente cria esse Frankenstein, né? Porque como ele pode, como o romance fala, ser a gente ficar vítima dessa criação o tempo todo que nos persegue. Ou seja, o processo educativo é sempre um processo de construção de nós mesmos. Então, a gente não se separa dele. Aquilo que a gente se constrói, a gente se torna vítima historicamente, culturalmente, daquilo que construímos. Daí a responsabilidade incrível de pensar uma prática educativa que ela possa realmente ser imanente, né, na vida, na defesa da vida e de todos os processos que foram negados, constituídos. Aí depois eu brinco também com o Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, né, quer dizer, dessa frieza moderna e contemporânea, que a gente muitas vezes tem que se vestir no campo de batalha, e que esse sujeito ali inexistente, que não tem digamos assim, uma identidade fixa, mas ele é um vácuo, né? Um vácuo que permite a gente criar tantas outras coisas. Ao mesmo tempo que ele também ainda está muito enrustido da sua armadura. Então, quais são as armaduras que a gente precisa encarar e enfrentar, né? Um pouco nisso. Então, vou brincando com esses personagens e construindo aquilo que eu acho que é o centro da minha tese, que é pensar uma educação em direitos humanos a partir de uma prática educativa, que ela atravesse a experiência, atravesse os processos de afetamentos, os processos de agenciamentos ali, né? Eu brinco com a máquina de guerra de Deleuze-Guattari, quer dizer, essa máquina de guerra não é mais essa máquina engessada, produzida por uma armadura assim, fria, mas é uma máquina de afetos, né? E ouvindo vocês, tão lindo isso. E aí passa por entrelugar, que é a possibilidade de quebrar todos os binarismos, como é que a gente, do Homi Bhabha, passa pela microfísica do Foucault. Portanto, é uma costura, né? É uma artesania esse texto, que eu penso que ele traz uma coisa interessante, que é pensar essa epistemologia do chão, né? É isso que eu tenho feito muito, pensar uma epistemologia a partir do chão das comunidades, da sociedade. Aí é um pouco isso, né? Engajamento por uma perspectiva engajada, né?
de defesa da vida e dos direitos humanos, porque é isso que eu tenho feito. Tenho muito esse pé no chão das periferias, das comunidades, meu trabalho com o laboratório, com o observatório, com o núcleo. E aí a gente está na luta, acreditando que, inclusive politicamente, e eu queria só consubstanciar isso. Eu acho isso muito interessante, que num contexto de uma vida fascista, nazifascista, de onde é que a gente constitui o lugar das utopias, das heterotopias, da gente demarcar o nosso território de criação, de construção mesmo da vida, de uma cultura, né? E eu penso que é muito horizontalizado, é muito rizomático isso, é bem no chão da vida mesmo, nos atravessamentos, sejam institucionais, sejam desses corpos sujeitos que carregam a potência da vida. Então, um pouco isso, eu queria só agradecer vocês, de conhecer, né? A gente fica com vontade de conhecer pessoalmente, assim, incrível o trabalho de vocês, que eu estava aqui observando, meio calada. É isso. Eu acho que o livro Prática Educativa, ele é muito rico, ele deve, assim como eu falei da questão do rizoma, ele deve reverberar, sabe? Eu acho que ele precisa reverberar, porque é um conceito ele está carregado de uma ideia de prática que quebra esse tecnicismo, essa visão muito engessada, né? Então, obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, Socorro. Cláudia, gente, Vânia, Heitor, Jara e demais, Daniele, Laís, tanta gente linda aqui, né, Cláudio? Letícia, Catilene, tanto nome lindo. Obrigada, gente. Fernanda, eita, um abraço bem grande. Daqui para aí e de lá para cá. Beijão. Beijo, abraço, obrigado, Sara. Obrigado, Socorro, pela tua partilha agora. É super importante, né? Pensar que esse livro realmente é composto dessa diversidade toda que a gente viu aqui. E dizer que ele foi, né, trabalhado aí no grupo Recidade com a Vânia, logo que saiu o livro, né? Eu já compartilhei com os grupos e com as parceiras e parceiros. Nós também, no grupo Arte Ecos, trabalhamos alguns textos do livro, e o Arte Ecos é um grupo de pesquisa, né, que a gente tem aqui por conta da questão ecosófica, muito fundamentado aí na questão da ecosofia na perspectiva do Guattari, então, Núcleo de Estudos e Práticas Artísticas Ecosóficas, e esse livro, né, que a gente apresenta aqui também, já compartilhei, já enviei, né, para a Sara, já enviei para a Vânia, para demais parceiras e parceiros, eu coloco aqui o link também do livro, e é um livro que nasce de uma exposição que é resultante, uma exposição artística, a maior parte dos trabalhos no campo das artes visuais, né, do qual eu venho e atuo. Então, a gente tem esse livro composto de um resultado dessa exposição, que foi composta a partir de produções artísticas que têm implicações diretas com as pesquisas no âmbito ali da pós-graduação e da iniciação científica no programa de pós-graduação em artes visuais da UFPE, onde eu atuo, né? Atuo também nos cursos de artes visuais da FURG. E aí, então, a gente foi fazer uma coletânea, né, dessas produções artísticas que emanavam, então, dessas pesquisas, na linha de pesquisa em educação e em práticas artísticas, e conseguimos montar a exposição, e da exposição surgiu, então, o livro, né, com textos que compõem as pesquisas aí de iniciação científica, né, de mestrado, de pós-doutorado, e foi editado pela editora da FURG, foi lançado pela editora da FURG, e, como eu falei, né, os trabalhos partem dessa perspectiva ecosófica do Guattari. Eu agradeço aqui, tem a presença da Mayrin, que faz parte, né, que é da comunidade pomerana, que está terminando a sua dissertação em breve, em artes visuais, com uma comunidade escolar
Pomerana, do nosso grupo de pesquisa, está aqui prestigiando, e a Kathleen, né, que eu vou deixar com ela, na verdade, para falar um pouco do trabalho dela, que está presente nesse livro. Pode ser, Kathleen. Acho que seria importante, assim, poder falar um pouquinho, que é uma das autoras que está aqui conosco, e que vai poder, então, nos brindar aí com a sua, né, com a apresentação do seu texto que compõe esse livro. Oi, bom dia. Primeiramente, agradecer por essas falas, estou emocionada ainda com tanto trabalho bonito. E com a música de Nanã que ficou ressoando aqui, muito bonita, me emocionou bastante. Vou falar resumidamente assim, sobre o trabalho que eu trouxe, né, para o livro. Foi o início da minha pesquisa de mestrado, e naquele período, né, que a gente estava vivenciando ali o início da pandemia, eu descobri que a minha mãe estava com câncer de mama, então eu fiquei bem desestabilizada. Então eu resolvi articular toda a minha pesquisa para esse momento, assim, e a partir do campo da arte eu consegui ressignificar todas as experiências que eu estava passando e vivências, né? Então eu resolvi, a partir do ensaio fotográfico, fazer registros do peito da minha mãe, e a partir daqueles registros eu fui trabalhando com as questões da memória, da minha ancestralidade, contando um pouco da história da família, das oliveiras que eu chamo, né? Que são a história da minha mãe, são a história das minhas tias, das minhas avós, que eu trago para todo esse tempo presente, para tentar deixar um pouco mais leve as coisas, né, que a gente estava vivenciando. A partir desse mapeamento do peito materno, eu fui criando constelações baseadas nessas memórias. Então, de algumas histórias que me narravam na infância, de algumas histórias que a minha mãe me relatava, eu fui dando nome para essas pequenas constelações. E não sei se falhou. Voltou aqui. A partir disso, eu fui desenvolvendo alguns textos também, e permeando a isso, eu vivi todo esse período, né, da descoberta do câncer, do processo também dela de fazer radioterapia, e eu achei importante também trazer para essas imagens, para essas histórias que eu estava criando, que eu também estava vivenciando naquele período, né? Eu não só participava do grupo Arte Ecos, mas eu também participava de um grupo de pesquisa chamado Arte Natureza, e com ela era um grupo basicamente formado por mulheres aqui do Centro de Artes, da UFPEL, e a gente realizava também muita saída de campo, a gente ia para fazer trilhas no campo, ia discutir alguns textos, e tentar entender um pouco dessas relações que a gente estava vivenciando nesse período tão desestabilizante, né, que é o período pandêmico, e das experiências pessoais de cada uma, né. Então, foram essas experiências, tanto dentro do período da minha pesquisa do mestrado, lá dentro da universidade, mas também junto aos grupos, que eu consegui desenvolver esse trabalho e ressignificar toda essa experiência numa experiência poética, afetiva, né, que veio a surgir todo esse trabalho visual, né, que veio da série Estelar, que eu apresento um pequeno trecho, né, e um pedacinho da história no livro Arte Ecos. Olhares ecosóficos do grupo Arte Ecos, desculpa. Acho que é isso. E muito obrigado, Kathleen. Eu não falei, né? Falei do livro, mas não falei o título do livro, Olhares Ecosóficos na Arte Contemporânea, Pesquisas em Contextos Poéticos e de Ensino, né? E aí nós temos, então, esse trabalho da Kathleen, que é um trabalho importante, né? Que versa sobre o feminino, sobre a história de vida, sobre a maternidade e a importância dessas relações, desses laços, e como que as artes visuais, né, a partir de um processo criativo, pode tramar tudo isso, né? Não sei se alguém gostaria de fazer um comentário agora, para a gente já ir encaminhando. Dizer que é importante, ó, a lista de participação aqui nesse encontro, a Ana acabou de colocar ali para nós, se puder colocar novamente, Ana, para as pessoas que aqui estão, se puderem preencher aí essa lista de participação, é importante, né, que é uma espécie de memória, de parte dessa memória também,
desse nosso lindo encontro aqui, né? Cheio de arte, de beleza, cheio de força, cheio de vida, né? Mesmo na atualização daquilo tudo que já se foi, pensando o trabalho que o professor Heitor traz, né? Das cosmovisões indígenas, então desses aprendizados que vão para além, né? Da visão humana, né? E que tanto podem potencializar a vida. Então, acho que é importante preencherem essa lista, mais uma memória dessa linda manhã que a gente está vivendo. Então, não sei se... acho que é importante a gente lembrar, né, tanto de uma amostra que está acontecendo desde o dia 8, paralela, que é uma amostra que é parte do evento, e que está no YouTube, né, que é a Mostra Arte e Vida, Redes de Resistência, e também lembrar a programação que vai vir na sequência, né? Mas eu acho que a gente pode colocar, né, Ana, esses links aí, tanto da programação, talvez aí a Vânia também comentar talvez da sequência aí da programação, para quem puder participar, e deixar o link aí tanto da lista de participação quanto da amostra, que traz um pouco também de trabalhos de grupos, né, que a gente citou aqui, né, do campo escolar, né, desses outros territórios de existência, e também de resistência frente a tudo que a gente vem enfrentando, que é uma pandemia, eu sempre digo, né, uma pandemia sanitária e política também, principalmente no Brasil, né, no mundo nós temos essa insurgência, mas nós temos no Brasil, né, a necessidade de virar essa chave o mais rápido possível, né, para poder, enfim, trazer mais esperança, trazer mais vida. Então, deixo agora, não sei se alguém quer fazer algum comentário, Vânia ou algum outro colega. Sim, colegas, primeiro, eu quero, em nome do Recidade, né, fazer um agradecimento a essa manhã belíssima, assim. Nós temos tido momentos emocionantes, assim, não sei se é porque a gente também está com tanta necessidade de estar junto das pessoas, quando está com pessoas bacanas, a gente já fica emocionado pelo ato em si, né? Tudo decorre, assim, com muito afeto, né? Essas coisas que nós estamos necessitados, porque eu acho que é a grande revolução, né? A revolução é o amor, né? Pense o que quiserem, né? A revolução está no amor, né? Das mais diferentes interpretações, seja da ciência, o erótico, enfim, o amor é nosso grande motor. Mas eu gostaria, então, de primeiro agradecer às colegas professoras, autoras que aqui estão, trabalhos muito relevantes, sem dúvida, tomaremos esses trabalhos, prestaremos muita atenção, já me sugeriu muitas coisas, para além das parcerias, nós temos os trabalhos dos nossos orientandos, alguns nessas direções, né, porque o nosso trabalho é muito plural, nós tomamos a cidade como espaço educativo, né, no seu sentido mais amplo, então, desde a escola, como micro espaço da cidade, mas pensando nessa cidade, que é uma totalidade, e que nos dói muito esses apartheids urbanos que nós vivemos, né? Então, na sequência, eu queria convidá-los para participar. Nós temos hoje à tarde uma sala de conversas, assim como nós temos agora da manhã, com os artistas, com os autores da nossa mostra Arte e Vida, Redes de Resistência, que já está na 3ª edição. Nós começamos ano passado, né, Claudinho? E estamos vendo que ele está se alargando com a presença de artistas periféricos, jovens, estudantes, enfim, tomando isso, como você sempre tenta trazer para nós, Cláudio, a arte no sentido mais amplo, né? Deselitizando um pouco esse sentido da arte. E na sequência, às 18 horas, 6 da tarde, nós teremos a segunda mesa, Vozes Insurgentes, Canções para um Novo Tempo, pensando também que a esperança é importante, que pensar o presente é pensar o futuro, né? Nós teremos 3 jovens pesquisadores de juventudes, temas feministas, temas negras, indígenas, né? Que é a Clara Brandão, o Luiz Otávio Borges e o Sebastião Everton de Oliveira. Nós temos diálogos nesse sentido com o Observatório das Juventudes de Minas Gerais, e eu penso que vai ser muito boa essa mesa que traz essas visões das juventudes brasileiras sobre esse momento, né? E as suas saídas, as suas estratégias de enfrentamento a esse momento danado que a gente está vivendo, tá? Essa mesa é pelo YouTube, né? Do nosso canal da cidade, acho que a Ana já colocou ali. Vânia, essa mesa 2, ou é?
É a mesa 2. Ok. A mesa 2, que será hoje, e depois teremos ainda uma terceira mesa nessa mesma direção, um diálogo mais com o acadêmico. Nesse primeiro momento, nós estamos dialogando com os movimentos sociais, com as organizações, né, com os ativistas, querendo trazer essas vozes para dentro da universidade, para que a gente possa, isso que a Jara diz, ampliar, né, as nossas percepções e rapidamente darmos resposta. Não podemos bobear, nós não podemos bobear nesse momento, né? Então, pessoal, super, super obrigada. A mesa será às 18 horas. Acho que a Ana colocou aqui, Ana, o endereço da mesa. Pode colocar aqui nosso cardzinho, tá? Todo mundo fica já com um acesso direto. Um beijo no Vânia. coração. Oi. Vânia, querida, temos tempo, um minutinho mais, para eu falar uma coisa importante? Sim, meu bem. Então, para o nosso grupo, tá? Porque eu penso sempre, a gente cuida dos outros, mas quem cuida de nós? Tá? Então, nós também precisamos ser cuidados, nós também precisamos ser protegidos, nós, educadores, professores, pesquisadores, militantes, educadores populares, socioambientais, enfim. Então, eu vou contar para vocês uma historinha que se chama Música, de Eduardo Galeano. Diz assim, que um homem, ele ia com a sua mula em cidadezinha, numa e outra, cantando. E tinha um casamento, ele parava e oferecia o seu trabalho. E aí ele cantava, cantarolava, tomava umas e outras, e lá vinha ele feliz para outra cidade. Uma ocasião, os assaltantes encheram o coitado de bordoadas e ele acabou desmaiando. Quando amanheceu, ele acordou e disseram para ele: "Oi, você foi assaltado, amigo." E ele disse: "Onde está a mula?" "Roubaram." "Onde está a harpa?" "Roubaram." E ele então ficou triste, olhou para aquelas pessoas, pegou suas mãozinhas e foi se limpando e disse: "Mas não roubaram a música, porque a música está dentro de mim." Então, queridos educadores, não roubaram o amor dentro de vocês. Não roubaram a democracia dentro de nós. A justiça, a ética, a humana docência não vão roubar jamais o nosso comprometimento social, político, ambiental, popular. Avante, não desistam, vocês não estão sozinhos. Nós somos um círculo dentro de um círculo sem fim. Beijos a todos. Beijo, pessoal. Beijo grande. Um beijo, um abraço forte em cada um. Valeu, gente. Bom dia, foi um prazer estar aqui, tá? Tudo de bom para todos nós. Valeu. Tudo de bom, professor. Tudo de bom. Gratidão. Prazer.